Esperar dar 2 minutos aí para que entre os irmãos e irmãs que desejam obter, né? As pessoas que desejam obter a salvação, a gente fala sobre o caminho e sobre o nome que foi perdido antigamente. Então, eu falarei hoje sobre umas coisas bem interessantes hoje. Então, vou esperar lá 2 minutinhos aí para que algumas pessoas entrem para falar sobre o áudio da live. Já está nossa irmã Graziela, já entrou já. Eu queria saber se o áudio está bom, irmã Graziela. Esperei 2 minutos. Alguns irmãos que já estão aqui conosco aqui há muito tempo, como a irmã Graziela e outros irmãos que estão ouvindo nossa live. Aqui. Eu acho que o áudio tá bom, né? Então vamos iniciar a live. Obrigado, irmã Graziela. Obrigado. Tá dizendo que está ótimo. Muitíssimo obrigado. Então vou iniciar a live. Nossa irmã Graziela já está aqui já e vai entrar alguns irmãos e que o Altíssimo abençoe, né? A todas as pessoas que vão entrar nessa live aqui agora, né? E o Altíssimo Yahweh esclareça o nome do seu caminho e o nome do seu nome, né? O nome do nome, né, irmão? Irmã, queridos colegas amigos, pois o nome da pronúncia do Altíssimo é Yahweh, o que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Estava analisando um pouco sobre o evangélico qual a mídia prega. As boas novas do Altíssimo não tem nada a ver com esse evangélico qual as igrejas evangélicas e a igreja católica prega. Não tem nada a ver. Uma que eles precisam do dinheiro do homem. Eu vou te falar as características desse evangélico, o qual a gente prega, né? Que é as boas novas, não tem nada a ver com o evangélico. É as boas novas do Altíssimo, né? Sobre o nome e sobre o caminho. E vou fazer uma simbologia entre esse que a gente prega e esse outro que a mídia prega. Vamos analisar e vamos ver o que Yahushua falou sobre essas questões, que está escrito bem listo lá no deserto o que ele falou, né? Está escrito bem lá no deserto onde ele falou que o reino daqui era de quem? De Satanás.
E Satanás ofereceu tudo a ele. Então, os evangélicos, o evangélico do Cristo, né, foi pegado o reino daqui. Que foi pegado o dinheiro, foi pegado as leis, entendeu? Os senhores, né, que estão aí, estão todos junto com o cristianismo. Vamos analisar e vamos ver as características. As características do evangélico de Cristo é quem inventou foi a Roma. Vou explicar o porquê e vou explicar também como foi. Primeiramente, você sabe que o cristianismo nunca existiu. Cristianismo nunca existiu. As pessoas diziam que quem era judeu tinha que acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tudo mentira, irmão. Veja só como é que é a situação. Ele diz que se você crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você é judeu. Mas que mentira, irmão. Já viu um gentil ser judeu? Um Yahudinho? Isso tudo não é mentira? Mentira. Então vamos ver. Quem inventou o evangélico, o qual a Igreja Católica prega e as igrejas evangélicas pregam, quem inventou foi o Martinho Lutero. Eram cardeais da Igreja Católica, ele era um Buda, entendeu? E aí foi quem se iniciou, o evangélico de Christos. Irmão, é desse jeito, Christos ou Lucifer. Cristo, Lucifer ou assim, lá é o Papa, ele fala espanhol, né? Porque ele fala argentino, mas é a mesma coisa, espanhol, argentino, Bolívia, esses pessoal tudo fala ele espanhol. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu vou falar sobre quem cá inventou o Cristo. Foi os papiros, irmão, os papiros, né? Os manuscritos são tudo grego-latino. Não tem nada a ver com o negócio de judaísmo. É tudo grego-latino. É Zeus que está lá. Então, que nem eu estava falando para vocês. Se iniciou-se ali, quem pregou foi o falso profeta. Quem está pregando são os falsos profetas. Aí você vê os padres, pastor, né, rabino, mestre. Eles não obedeceram a Yahushua, como Yahushua falou, né, lá no aramaico e no hebraico, porque as línguas eram essa. Eles pegaram, e segundo a gramática, né, eles pegaram e deram às nações de beber outros nomes que não correspondiam ao Altíssimo. Muito bem. Então, quando passou aí a saber, né, que quando eles pegam uma coisa que era limpa, né, e pura, né, eles pegaram e misturaram. Está escrito no livro de Apocalipse. Misturados com as coisas diabólicas, porque lá era fragmentos, eles não podiam mexer, porque eles não sabiam o que ele estava mexendo. E aí eles deixaram algumas coisas lá muito, mas muito verdadeira, porque o livro de Apocalipse fala da própria Igreja Católica. Como que pode? Você acha que eles não iam pagar não, se soubesse que era eles agora que a gente ia falar? Porque a prostituta, ela não sabia o que estava mexendo não, ela pegou e deixou lá, né? Que está nos 7 montes. Quais são? Onde é que a prostituta está? Ela está sentada lá nos montes lá, né? Todo mundo sabe desses montes lá, né? Que a prostituta está sentada. Então, vamos entender e vamos analisar. As Bíblias, todas as literatura que foi feita do cristianismo e islamismo, tudo juntinho. Foi a Roma que fez. Todas as literatura foi a Roma que fez. Você sabe por que é que o Benjamin Netanyahu recebe lá o Papa? Porque foi a Roma que fez a literatura deles também. A literatura dos judeus, né, que são hoje, né, que antes era Yahudim, estão todas escritas, né, no hebraico moderno, com as pontas maçoretas.
A única literatura que está assim, mais ou menos, é essa versão já, né, que os russomano, né, eu tô falando assim, que não tá por completa, mas a única que chega mais por aí assim, por o nome do pai verdadeiro, né, e o nome do seu filho, né, é mais a versão, né, que as pessoas escreviam naquela época, né, escrevia um termo de arcaico, hebraico e aramaico. Então, nessa linguagem aí, a gente dá para pegar o nome do Altíssimo nessas traduções, né, que o povo, né, eles falavam essa língua, que já na literatura já fala sobre a respeito dessas línguas que foram, né, substituídas por outros idiomas que não correspondem à originalidade aqueles personagens que estavam escritos nas literaturas. Então, essas coisas que ocorreram no longo tempo para trás. Eu estava falando, sempre falei, que esse evangelho com o qual a mídia prega sempre precisou de dinheiro. Sempre precisou. E a Ushua uma vez falou que ia destruir o templo, né? Aí não destruiu. E ele disse assim, não ficarás pedra sobre pedra, né? Segundo as histórias dele. Eu derrubarei. E ele derrubou e as pessoas fizeram de novo. Aí o Altíssimo fez por onde fazer um dentro de você. Mas as pessoas não entenderam. As pessoas foram e fizeram de novo. Mas se o Altíssimo não habita em templo feito, né? Ele não habita em templo feito por mão de homem. E quem é que está habitando hoje, se não for Satanás, meu irmão, minha irmã? Nessa situação. Então, eu vejo que as pessoas não estão entendendo o que realmente Yahushua fez, né? E está fazendo agora, porque eles foram enganados, né, do longo tempo para trás. Eles estão mas muito enganados. E para eles, os ídolos, né, dos países é quem quem fez o mundo, né, nessa situação. Então vamos entender e vamos ver. O evangélico, né, as boas novas do Altíssimo não tem líder. As características é essa. Veja a igreja católica, o tanto de líder que tem, e da igreja evangélica, o tanto de líder que tem. Porque Yahushua disse que só haveria um rabino, né, que era mestre. Nossa, só existia um mestre. Então, para que desse tanto de mestre? Entendeu o que aconteceu aí? E o verdadeiro pastor, ele tinha que dar a vida pela ovelha. Vê se os pastores dão, irmão. Não dão. Por quê? Porque não é o Altíssimo. Ao contrário, eles fazem retomar, entendeu? O que a ovelha tem nessa situação. Então, o cristianismo se originou-se a Roma que fez. A Roma sabia que era um grande lavagem de dinheiro, entendeu? Um grande... para enganar a população, a mentalidade da população, ela achou que podia fazer isso e botar o povo na perdições. Né? Botar o povo na perdições, porque a situação deles é essa. Botar o povo na perdições, porque dizendo que a porta é larga, né? Eles disseram que a porta tinha que ser estreita e ao mesmo tempo larga, porque tudo que eles fazem é na porta larga. Não tem nada de porta estreita, porque se essa estreita pode ser, entendeu? Comprido, irmão e irmã. Olha, esse negócio de porta estreita e porta larga, isso aí quem inventou foi o Papa. Porque o caminho era só um. E o caminho era para todos, mas não obedece, aí o que acontece? Aí não está com o Altíssimo nessas condições. Então vamos analisar e vamos ver. O qual Yahushua falou
as características do evangelho final, né? O qual a gente fala, a gente sempre prega as boas novas do autismo, foi que a gente não podia ter líder nenhum, irmão. Não podemos adorar dois senhores, né? Não podemos adorar dois seres. Como que já se viu, uma hora você pode adorar Jesus, outra hora você pode adorar Deus, outra hora você é salvo pela graça, você pode adorar a graça, né? Não, uma hora você pode adorar Jeová. Meu irmão, quantos senhores não tem aí? Outra hora é o Espírito Santo, né? Outra hora é o sangue. E vai. Meu irmão, minha irmã, olha, vou explicar uma coisa a vocês. Satanás, ele é um Cristo, ele está derrotado porque ele sabe que as pessoas que estão aqui nesse mundo já estão com o nome do Altíssimo verdadeiro. E ele vai cair por terra, porque a gente já vê aí as canalices e as decepções que qual povo, né, desse Jesus aí estão sofrendo. Interessante. Ele diz que cura e não vejo coronavírus aí, entendeu? Ser curado, entendeu? Eles falam tanto, né, do Jesus e do Deus e não vejo. Aí, a solução do coronavírus. Meu irmão, minha irmã, logicamente que eles não têm a solução. Irmãos e irmãs, eu tenho a solução. É algo em tua vida, na minha vida. Olha, eu já te falei, já te disse. Esse nome é o nome do tabernáculo que estava escrito no livro de Apocalipse. Então, irmãos e irmãs, Yahushua naquela época não precisou de dinheiro nenhum para levar a pronúncia do seu pai, entendeu? Não precisou, irmão. Nosso Abba, né, que ele tanto fez aí o trabalho dele, não precisou, irmão. Mas as pessoas que estão nesse evangelho de Jesus Cristo, veja quantas pessoas, né, não estão aí enganadas, dando dinheiro a um e dando dinheiro a outro. Vou falar a questão do dinheiro. A questão do dinheiro é que Yahushua uma vez disse assim: dás a César o que é de César. E aí Yahweh, que é de Yahweh, eles botaram Deus lá, mas é Yahweh. Então eles não deram, eles pegaram. Eles pegaram o reinado de Satanás, que está escrito lá no deserto. Entendeu? Observe que eles não obedecem o mandamento que Yahushua mandou. Ele disse: não junteis tesouro aqui na terra, onde o ferrugem, né, come, e a taça, né? E outras coisas, né? Eles pegaram e ajuntaram o tesouro aqui na terra. Eles ajuntaram a joia, o carro novo, a mansão, entendeu? Os aviões. Eles ajuntaram, por quê? Porque eles não servem a Yahweh. Não esqueceram que eles servem a Jesus e a Deus pode fazer o reinado de Satanás, que ofereceu lá a Yahushua lá no deserto. Então, essa situação, meu irmão, minha irmã, é desse jeito. Então, as características desse evangelho para esse outro não tem nada a ver, irmão. Nada a ver. Yahushua uma vez disse que a gente tinha que tomar uma água limpa. Mas as pessoas não tomaram. Tomaram foi a água suja de esgoto. Tomaram a água suja de esgoto, irmão. É os espíritos de rã que está aí no meio desse gospel aí, desse evangélico aí. Todo mundo sabe dessa história. Já está escrito no livro de Apocalipse. Eles dizem que vem o anticristo porque tem que fazer o templo lá em Israel. Meu irmão, minha irmã, isso tudo é mentira, irmão. Yahushua não falou isso, não. Existe um lugar aqui mais santo do que o outro, irmão, que diz que o Lucifer vai sentar lá no trono lá, santo lá. Existe um lugar aqui, irmão, mais santo que o outro. Aqui não foi tudo o Altíssimo que fez, não? E o Altíssimo não abençoou todos os dias que ele fez?
Agora eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ele diz que existe a parada, né, gay. O dia da parada gay, o dia do trabalhador, todos os dias tem um dia, o dia do evangélico. Mentira deles, irmão. Não, nunca existiu isso, não, que isso não está escrito na literatura, não. Isso tudo é mentira. Então eles são assim, eles são assim. E outra, quando existe um dia aqui, é uma noite lá. No Japão, como é que vocês dizem que existe um dia, se o dia permanece em circulação? Agora o presente está indo, o presente sempre está indo, porque as coisas vão morrendo, né, irmãos e irmãs? Nessa situação. Eu estava pensando, estava analisando, esse evangélico, o qual os papas pregam, irmão, eu vou te dizer umas coisas que os crentes não falam, mas eu vou te dizer hoje. Veja só. O evangelho de Jesus Cristo diz que os falsos profetas pregarão o nome da besta. E pregarão mesmo. E diz que ia ter o falso profeta, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. Veja só as características dessas três pessoas que qual a igreja católica e evangélica prega. O falso profeta, que a igreja evangélica fala, você sabe quem é? O Papa, irmão. Eu digo porque eu era de lá, ele dizia que era. Ele era falso profeta. Então, quer dizer que o falso profeta prega o mesmo Deus e o mesmo Jesus Cristo? Ei, irmão, não está errado? Ele diz que isso serve o mesmo e está errado. Ele diz só por causa da idolatria. Mas ele não idolatra também? Olha aí, irmão, o que tem de cantores aí, gospel aí, que eles vão atrás, e pastores que pregam aí, né, com demônio aí. É muitos. Então, nessa situação. Irmãos, eu tinha falado ontem sobre um vídeo que eu tinha postado aí, né, sobre uma revelação que eu passei. Eu quero dizer que não ficou bem esclarecida, né, que alguns irmãos, eu vejo que alguns irmãos não entenderam. Né? Então eu quero voltar sobre aquela questão, né? Depois eu volto sobre o evangélico. Sobre aquela questão das pessoas que ficavam embaixo, em túnel igual formiga, é por conta que em cima os animais existiam e os animais eram muito ferozes naquela época. Então eles faziam a cidade embaixo, subterrâneo, entendeu? E aí não tinha condições deles vir para cima, porque se eles viessem para cima eles tinham que lutar com o dinossauro. Era nessa questão que eu tinha que falar, que eu não falei ontem. Me desculpe, irmãos e irmãs, porque as coisas é extensa e a gente não tem como falar, entendeu? Direto, porque o tempo é muito curto e muito pouco. Voltando à questão do evangelho. Veja só e pense bem um pouco. A questão desse outro evangelho qual a gente prega é um pouco diferente, é só contradições, né? Só contradições. Não existe esse negócio de pessoas dizer que é o principal, como eu já vi o nosso irmão Juarez falando que é principal. Não existe, irmão, não existe líder religioso. No próprio esse vídeo aí ele diz que não existe líder religioso, nesse vídeo que eu postei. Então ele volta atrás um pouco no que ele fala. Isso é bom, irmão, quando a pessoa volta atrás, porque o irmão Juarez sabe disso. Aqui, irmão, o único líder é o Altíssimo, e Yahushua foi quem falou. Então, nós não somos melhor do que Yahushua. Yahushua diz que só existe um líder. Então, agora, olhando para esse outro lado dos pastores e dos padres, a gente vê vários tipos de líder. Entendeu? Aí, qual o nosso irmão Juarez fala nesse vídeo aí que eu botei, né? E é desse jeito mesmo, irmãos e irmãs. Essa igreja católica é a prostituta do livro de Apocalipse, né? E tem suas filhas que saíram dentro dela. Quem é? As igrejas evangélicas. Tudinho são filha da Babilônia, irmão. Bebe do cálice que se acha preparado, entendeu? Do cálice da prostituta.
Ah, quem bebe desse cálice, irmão, vai ser cúmplice da ira do Todo-Poderoso que fez o céu, a terra e a fantasia. O seu nome é Yahweh, irmãos. Está escrito no livro de Apocalipse, irmãos e irmãs. E ela se fez como se fosse arrebatada, entendeu? O povo, né, nesse evangélico, entendeu? Para enganar. Está escrito sim na sua Bíblia, em Apocalipse, em Canônicos, que vocês chamam Apocalipse, que é revelação, irmãos. Está escrito sim. Pois é, irmão. E olhando para esse lado do Cristo que foi morto, né, em Gogotá, isso tudo é mentira. Ele foi morto, né, na cidade, na praça de Sodoma do Egito, que está escrito no livro de Apocalipse. Apocalipse fala tudo, irmão. Tudo lá. Ele disse que qual morreu o seu Senhor, crucificado, né? Crucificado, né? Diz aí. Então, eles estão mentindo, estão dizendo que foi lá em Israel, lá. Né? Está dizendo que foi no Gogotá, e não foi no lugar onde a testemunha irá morrer. Irmãos, a mentira está aí. Desse evangélico fraudulento da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso que aconteceu, o que vai acontecer, né? Que tanto eles falam, isso tudo é mentira, irmão. Tudo mentira. Esses falsos profetas vão ser tudo lançados no fogo do inferno, irmão. Junto com a idolatria deles e esses espíritos de rã que estava escrito no livro de Apocalipse são todos esses espíritos dos pastores, irmão. Pastores, padres e rabino lá de Israel e outros cantos aí, irmão. São todos espíritos de rã. Eu estava analisando, estava vendo que esses espíritos de rã, eles estão em todo canto, na música, né? Em tudo que ele está, entendeu? Incentivando as pessoas a não invocar o nome do Altíssimo. Porque essas músicas velhas esculambadas, não tem essas músicas velhas esculambadas? Tem esse jogador velho, tem? Tudo espírito de rã, irmão. Os espíritos de demônio, o qual Yahushua falou lá em Apocalipse, irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo o Apocalipse, o qual o evangélico do Apocalipse, irmãos. Pois é, nós estamos vivendo esse tempo e as pessoas não estão dando fé. Bem-aventurado é aqueles que andam no caminho do Altíssimo Yahweh e faz a sua vontade, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque alcançarão socorro do Altíssimo que fez o céu e a terra. Então, enquanto esses falsos profetas que estão aí, esses prostitutos, não herdarão o reino do Altíssimo. Nessas condições, olha, irmãos e irmãs, as coisas vão acontecer logo. As coisas estão acontecendo aí, né? Eles ficam dizendo que Jesus, né, ressuscita. Manda Jesus ressuscitar as pessoas que morreram tudo com o nome dele. Que a maioria das pessoas que morreram aí foi tudo do Jesus do Deus. Cadê? Manda os pastores e os padres ressuscitar, irmão. Manda sim. Eles não são bons, né? Eles não são né? Como se diz um ditado aí, o rei da cocada, né? Eles não se disser, né? Se acham preparados, né? Tudo falso profeta, qual Yahushua falou e vinha um no nome dele. Quem é? Jesus Cristo. Se vocês quiserem saber. Tem sua imagem que foi morte ferida, né? A imagem é essa aí, irmão. Irmã. Qual a Igreja Católica adora tanto? Os Zeus do Sol. Qual o faraó adorava? Né? Deus de Íris. Se vocês quiserem saber. O evangélico desse Jesus Cristo, qual a Roma prega, é de Lucifer, que está se passando pelo outro filho do Altíssimo Yahushua, irmão. Esse Lucifer é um satanás, irmão. Você sabe por que Yahushua falou o que eu faço? Quando ele falou lá no deserto lá, o que eu tenho que fazer? Por quê? Porque ele sabia o que tinha que fazer. Aí, só se prostrar diante de mim que eu te dou.
Olha o que ele queria, irmão. Queria que Yahushua se prostrasse diante dele para poder ele receber todo o reinado. E Yahushua falou: afasta-se de mim, Satanás. Entendeu? Afasta-se de mim, Satanás, não. Afasta-se de mim, Lucifer. Entendeu, irmão? Pois é, irmão. É desse jeito. Só que os pastores pegaram o reinado. A diferença está aí. É porque Yahushua não ajoelhou, né? E os pastores e os crentes, né? E os padres, né? E Papa, não tem? Tudo em ajoelhar, irmão. Tudo em receber o que era de César. A diferença está aí, irmão. É só você ver, né? E analisar essas coisas que eu estou te falando. Então, essas coisas, eles são desobedientes ao Altíssimo. Logicamente que eles são desobedientes. Então, eles estão sendo punidos agora. Entendeu? Porque eles podendo fazer as coisas certas, não estão fazendo. Que era invocar o nome do Altíssimo verdadeiro para ir para o céu. Por isso que o capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, né, Revelação Canônicos, fala que desde a fundação do mundo que eles não herdam o reino do Altíssimo. Uma irmã me perguntou e me fez uma pergunta: se essas pessoas não herdaram o reino do Altíssimo, onde eles estão? Eu já te falei já em meus vídeos e já te disse, são 3 lugares que está escrito no livro de Enoque. Só herdarão o reino do Altíssimo os eleitos. As outras pessoas serão presas e outras pagarão pedágio, irmãos e irmãs. Como estava escrito lá na primeira alma de quem? Do primeiro homicídio, né, que ocorreu, né, que o Caim matou Abel. E o Abel está lá, pagando um pedágio no livro de Enoque. Eu estava analisando hoje, eu estava num grupo bem interessante, onde as pessoas estavam falando muito sobre esse evangélico. Interessante, quando a gente dá as contradições lá, fica caladinho, irmão. Ficam calados, entendeu? Quando a gente fala que serve aí algo, aí é que eles ficam calados mesmo. Parece que eles querem aprender, irmão. Que o calado, ele consente, né? Eles consentem o calado. Então, nessa situação, irmãos, tem que ficar calado mesmo, porque chegou a verdade. Quem é a verdade? Algo no teu caminho, irmãos e irmãs. E as pessoas desse mundo precisam aceitar o Altíssimo rápido, senão tantas pessoas que estão morrendo agora desse coronavírus, e o Deus não está salvando, o Deus não está curando, e as pessoas não entendem. E é Yahweh, o Todo-Poderoso, o que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Estava escrito em sua Bíblia lá que ia surgir, né? As boas novas do Altíssimo, que ia haver 3 mensageiros que ia falar desse precioso nome do Altíssimo, nome do tabernáculo, mas as pessoas não entendem. As pessoas procuram os nomes de blasfema para adorar e para invocar os Baal, irmãos e irmãs. Observe que todas as seitas diabólicas pregam o Senhor, que é Baal, nessas condições. Mas as pessoas não deram ao ouvido, né, aos mensageiros. Eles deram ouvido às trevas, porque eles amaram mais as trevas em vez da luz, que era o Altíssimo, irmãos e irmãs. Olha, você que nasceu aqui, você tem uma oportunidade de voltar para o lugar que era antes e reconhecer o nome do Altíssimo, para que você tenha aqueles privilégios que você tinha lá em cima. Hoje você está como uma folha branca sem entender nada, porque Satanás, ele cegou o entendimento, né, daquelas pessoas que não vejam o caminho, né, do Altíssimo, irmão. Ele enganou, né? Os nossos irmãos lá em cima estão fazendo a mesma coisa, irmão, a mesma coisinha. Os reinados aqui dele, né? Tá tudo dele aqui, irmão. Tá tudo dele.
Então vamos ver para esse evangélico de Jesus Cristo. Na Bíblia fala aí, né, que a gente não devemos ser sujeitos à lei dos homens. Mas meu irmão, minha irmã, quem falou isso? As cartas de Saulo, irmão. Tá tudo escrito lá, que não podia ser sujeito à lei desses homens. E o que foi que as igrejas fizeram? Pegaram. E essas coisas do Altíssimo não é de Lucifer, irmão. O reinado é dele. Por isso que Yahushua falou, não ameis as coisas desse mundo. Né? Mas esse amor é Roma. Ele não falou isso não, porque ele falou em hebraico. Ele falou outro nome. Mas as pessoas não entenderam, as pessoas pegaram. Mesmo falando errado, eles ainda continuam no erro. Então, nessa situação, essa live foi pequena, eu já vou terminar já. Eu espero ter esclarecido algumas coisas que os irmãos pediram para falar. E aí estamos aí, irmãos, juntos, né? No nome do Altíssimo, no caminho verdadeiro do Altíssimo. Não olhando para a esquerda nem para a direita, mas servindo ao Altíssimo, olhando para o alvo desejado, que é o Altíssimo Yahuwah. Ele é o Supremo, irmãos e irmãs. Sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele é quem faz as coisas e ele está em todo canto. Sem o Altíssimo nós não somos nada, irmão. Essas pessoas que estão aí é porque eles estão enganados nessa situação. Então, um forte abraço para todas as pessoas que ouviram esse áudio, esse vídeo, né, essa live. Eu quero desejar, né, que o Altíssimo abençoe a cada um que ouviu essa live, que está aqui até agora, nossos irmãos e nossas irmãs. Tchau, irmãos e irmãos. Que assim seja, que o Altíssimo se abençoe, minha irmã, meu irmão. Tchau.